do afastamento de espíritos obsessores, que também acabam aprendendo com esses ensinamentos. De que forma a espiritualidade atua enquanto estamos ouvindo uma palestra? Enquanto ouvimos uma palestra, recebemos energias diretamente dos espíritos, que têm a finalidade de mexer com o nosso íntimo mais profundo. É um trabalho de mudança, reflexão e entendimento. Assim, devemos entender que há um conjunto de energias, de fluidos, no tratamento conjunto palestra e passe, que pode ser entendido com a aplicação dos ensinos de Jesus de forma objetiva. Ele falou assim: conheça a verdade e ela vos libertará. Esta fala de Jesus propõe que os ensinamentos presentes nas palestras, por exemplo, nos ensinam sobre as verdades que nos libertam dos nossos vícios morais, fazendo-nos refletir sobre nossas condutas. E a outra fala de Jesus: eu não te curei, mas sim a tua fé te curou. Vai e não peques novamente, para que não te aconteça coisa pior. Esta fala explica da importância de mudarmos nossa conduta, erradicando os vícios que nos escravizam. Nos escravizam trazendo sempre o mesmo sofrimento. Para mais elucidação sobre a ajuda que recebemos vindo a uma casa espírita, nos ensina Divaldo Pereira Franco respondendo a uma pergunta: como poderíamos fazer com que a pessoa que vem à casa espírita em busca de tratamento espiritual despertasse para a necessidade do estudo como parte do tratamento? Do estudo como parte do tratamento? Responde Divaldo: não existe uma técnica especial. A pessoa que vem com problema é atendida. E não importa que não retorne depois. Melhorará, sem dúvida, mas terá recidiva, quer dizer, vai cair de novo no mesmo erro, no mesmo sofrimento. Se não fizer a viagem de iluminação interior estudando, essa dor não se curará. Com um agravante: toda vez que vier uma recidiva, estará pior do que o primeiro acontecimento. O caminho da não recidiva para que o paciente se liberte é estudar, tomar o passe, tomar da água fluidificada, mas não se esquecer de que a causa da dor está dentro de você. É necessário removê-la. O tratamento pode atenuar a dor, mas somente você pode erradicá-la. Estude e terá as ferramentas necessárias para remover a dor. As palestras são uma semente de renovação para o seu espírito e oferecem o caminho para o estudo. Aprecie poder assisti-las, ouvi-las, e seja grato por tê-las ao seu alcance. Repito que os textos foram extraídos de 3 respeitosos sites: o Consolador, Bezerra de Menezes de Natal e o site da FEB. E os endereços estão lá no site do Lar Bom Repouso, na aba Centro Espírita. Muito obrigada. Na sequência, ouviremos as palavras fraternas do nosso amigo e irmão espírita, dileto dirigente da casa, o Dr. Homero. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Estou no finalzinho de um adenovírus aqui, então às vezes eu vou tossir, mas é porque tem um pouquinho de secreção retronasal. Então vamos pedir a Deus que nos inspire nessa noite, nessa conversa fraterna que poderemos aqui ter, onde eu vou contar uma pequena experiência,
que todo aquele que chega no lar, ou na casa, ou no centro espírita, aprende que a gente chega aqui ou pelo amor ou pela dor. E por curiosidade, aconteceu comigo, faz uns 20 dias, eu fui para quem não conhece, a COP, Cooperativa da Ródia, a primeira cooperativa que é lá no centro, e eu nunca vou lá, mas aquele dia eu precisei, que estava ali pertinho. E eu estou passando no caixa, a caixa falou assim: "Olha, doutor Romero?" Eu falei: "Eu sou." Meu marido trabalhava lá na CBC. Eu falei: "Oh, beleza, né?" Aí: "O senhor não lembra de mim?" Eu falei: "É tanta gente, né? Você não lembra, né?" Aí: "Eu vou contar uma coisa para o senhor." Eu falei: "O que aconteceu?" Meu marido e o meu filho morreram no Zaire 1, em 94. E a CBC deu mais 6 meses de assistência médica e o senhor era o médico na nossa família. E no último dia que eu tinha assistência médica, para ir lá no posto, lá em Guapituba, eu fui me despedir do senhor. E eu entrei na sala do senhor, só tinha um livrão grande, assim, que é o chamado repertório homeopático. E em cima do senhor tinha um livrinho, bem pequenininho. E eu pedi para o senhor aquele livro. Eu falei: "O que você precisa?" Porque era o último dia dela. Pensei que ela quisesse remédio, medicamento. Eu quero aquele livro. E eu fiquei sensibilizado. Por que você quer aquele livro? Porque ali está escrito O Consolador. Aí, era um livro que, na época, eu costumava, pelo seu José, fazer um atendimento lá no Diário do Grande ABC, a rádio. E o seu José não queria falar na rádio, ele me empurrava lá para eu falar na rádio lá. Nosso amigo aqui lembra disso, né? E eu vivia com aquele Consolador na mão. Porque vira e mexe, eles me convidavam em horas assim diferentes, sempre sábado de madrugada, 7 horas da manhã, para mim era madrugada de sábado. E eu tinha que estar lá 6 horas da manhã para poder participar do livro. E eu estava com o livro ali. Aí falou assim: "Eu quero esse livro aí, doutor." A moça aí, a secretária, a Valmira, falou que o senhor está sempre com esse livro na mão, deve ser muito bom, e está escrito O Consolador. Aí eu falei: "Meu livro está todo riscado, eu tenho o hábito de grafar com a caneta, eu escrevo do lado, faço um pequeno resumo." Eu falei: "Não, então eu dou o livro para a senhora." Aí ela abriu assim: "Mas está o nome do senhor." Eu falei: "Não tem problema, eu escrevo assim, para fulano de tal." "Como era o nome da senhora?" Aí ela falou: "Elisete." Falei: "Elisete, doutor Romero." E ela levou o livro. Nunca mais a vi. E agora, 20 dias atrás, ela falou: "Aquele livro mudou minha vida, doutor." Porque eu cheguei em casa e comecei a ler o livro. E nós éramos da Igreja Batista. E a gente não compreendia, por causa da morte abrupta, violenta, que não foi só o meu marido, foi meu filho, foi meu sobrinho. Foram 18 pessoas que morreram no Zaire. E a gente não compreendia aquilo, porque todo aquele grupo de pessoas tinham morrido daquele jeito. E aí eu achei, numa pergunta que está lá no Consolador, mortes coletivas. E aquilo me consolou o coração, entendendo que eles fizeram um mal no passado e agora eles tinham que resgatar junto no presente. E o senhor sabe que eu, os outros filhos, até meus netos, frequentamos o Centro Espírita lá em Mauá, Redenção, que é bem pequenininho. E nós fazemos o evangelho lá todo dia, porque nós não temos médium lá. "Ah, o senhor não tem médium?" "Não, não tem médium." Mas nós fazemos o evangelho todo dia. Então ali eu vi que por amor, na casa pela dor, a dor daquela senhora, e o amor, não meu, que eu só cedi o livro, dos espíritos, levaram essa senhora ao espiritismo e mudaram a vida da família. Num ambiente que é difícil existir um núcleo espírita no Morro do Zaire 1. Eu conheço lá, trabalhei lá durante 25 anos. Aquilo me satisfez, eu falei: puxa vida, eu comecei a pensar, né? Por que tanta gente que tem conhecimento, sábios dentro da doutrina, não do espiritismo, mas dentro da sua filosofia de vida, dentro do conhecimento que o faz, esses caras sempre têm o coração duro quando se fala do espiritismo. E uma senhora simples,
uma situação de sofrimento, acatou uma mensagem de uma doutrina e transformou não só ela, como os filhos e os netos. Passado uma semana, eu fui ao interior, eu estava andando lá na Cuesta, um lugar maravilhoso, e aí um cara parou de moto assim e falou para mim assim: "Ô, você está aí? Quanto tempo?" Era todo mundo conheceu aqui, era um nosso palestrante que vinha de longe, xará meu, já estão lembrados quem é, que já viram ele, né? Dr. Homero Moraes Barros, professor doutor, livre-docente de veterinária da Unesp. Ele já faleceu há alguns anos, inclusive eu fui no seu velório. E o filho dele, na minha idade, na mesma faixa etária, onde naquela época que eu estava na faculdade, eu estava na medicina, ele estava na veterinária, havia várias disputas e vários esportes. E a gente disputava, né? Uns eu perdia, outros eu ganhava, mas sempre teve uma sinceridade. E ele olhou para mim e falou assim: "Vai lá jantar na minha casa hoje, eu quero falar com você." Eu falei: "Faz 10 anos que eu não te vejo direito." "Não, você vai na minha casa, você vai na minha casa." Bom, naquela hora eu falei: "Eu vou falar com a minha mulher primeiro?" Tem que falar com a mulher primeiro, né? Tem que falar com a minha mulher primeiro, e aí eu dou uma resposta para você, eu ligo lá na sua casa. Tá bom. Cheguei em casa, minha mulher falou assim: "Ó, a mulher do cara ligou aqui, quer que a gente vá lá de qualquer jeito." Na hora eu senti até um arrepio, eu falei: "Pô, mas não deu 5 minutos de eu chegar lá?" Quer dizer, na mesma hora ele ligou para a mulher dele ligou em casa e me convenceu, minha esposa, que queria ir lá. Eu falei: "Então vamos, né?" Eu senti um arrepio. Eu falei: que coisa estranha, né? O pai dele é espírita. Ele era, inclusive, fundador do Joana de Ângeles, de Botucatu, e ele era palestrante, como todo mundo sabe, né? Meus amigos aqui conheceram. Um palestrante que nos afinizavam muito com José Camarguerita, e eu, por ser de lá e já ter conhecimento, eu tinha um laço de amizade com ele. Eu falei: "Então eu vou." Mas você vai às 6h30. Eu falei: "Opa, o cara é duro, né?" Bom, 6h30, né, combinou, estava na porta dele lá. Entrou, sentou, tal. Aí a Rita falou para mim assim, minha esposa falou assim: "Por que ele está convidando você tanto assim?" Eu falei: "Esse cara, ele é meio metódico, né? Então, antes de ir para lá, eu vou ler muita coisa aqui, porque eu vou ser questionado de várias coisas." Aí a mãe falou: "Primeiro, eu sei que ele é Bolsonaro, né? Eu não sou, eu também não sou lulista, mas ele é Bolsonaro. Já tinha sido as eleições." Aí ele botou lá, nós sentamos, e aí ele colocou assim, a minha esposa aqui, a esposa dele lá, e eu aqui, bem na frente dele. Eu falei: "Ele vai botar aqui para fazer um debate, né?" E ele começou com vacina. Começou a me debater a vacinação, o poder de vacina, e foi, e eu fui dando as respostas para ele, científicas, e como eu tinha estudado, eu comecei a dar referência da onde eu tinha lido e o que eu tinha feito. Eu não tenho essa memória, mas eu fiquei umas 2, 3 horas estudando, porque eu sabia que o cara ia me questionar. Aí questionou vacina, aí não conseguiu me convencer, nem a ele, ficou quieto. Aí ele foi para a homeopatia. Porque homeopatia, porque isso, porque aquilo, E aí eu fui ensinando a homeopatia para ele, fui explicando, fui parar, como ele não se convenceu, eu não o convenci também, ele trocou de tema. Aí eu falei: para onde ele vai agora, né? Como ele está aposentado, apesar de ser da mesma idade, lá se aposenta com 60 anos, né? Eu já não estou aposentado. Ele está muito tempo em casa, ele é mulher, não faz nada. Então ele sabe tudo que é série, que você vê na televisão, todos que é shows, tudo que é livro. Então ele tem um conhecimento mundano que é um absurdo. Eu não o tenho. Mas eu leio o resumo de coisas para poder ter um acesso. Eu não leio, não assisto série. A única que eu fiz uma vez, uns 10 capítulos, foi de Crown, né? Fora isso, não assisto nada. Mas eu leio o resuminho. Então ele ele foi. Aí foi. Aí vamos sentar na mesa. Aí vamos lá. Ele ficou na minha frente, eu fiquei aqui, minha esposa aqui. E a conversa não parava aqui, as duas conversando aqui, ele debatendo. De repente, ele começou... Eu tinha tomado 3 guaranás, que eu não bebo álcool. E o cara tinha tomado 2 copos de vinho branco e uns 4 copos de vinho tinto. 1,90 m, grandão, fortão, magro, atlético.
Eu vi como o cara começou a ficar vermelho. Eu falei, ih, meu pai do céu, agora o cara vai se alcoolizar, o negócio vai ferver aqui. Aí ele começou a me questionar e começou a entrar dentro primeiro dizendo que o mundo está perdido, que as coisas não acontecem mais, que não são mais do mesmo tempo, saudosista da infância, e que existe assassinato, homicida, que cada vez mais vai ter pandemia, que vai acontecer isso, que não existe isso, não tem nada. E aí, devagarinho, eu fui conversando com ele, até que a hora que eu abordei o espiritismo. O pai dele era espírita. Quando eu abordei o espiritismo, eu senti um arrepio de cima para baixo. Eu falei assim, doutor Homero está aí. Não é possível. Né? Como é que eu vim parar na cara desse cara aqui agora? E eu vou responder para ele o quê? Aí eu falei, doutor Homero está aqui. Foi ele que induziu ele me a convidar, porque ele está necessitando, e vamos ver o conhecimento dele e o que ele tem para dizer. E fui devagarinho. E eu vi que ele estava se esquentando, eu falei, não sabia se era o vinho, o que era, se era a raiva que ele estava fazendo de mim. Até que chegou num ponto que a camisa abriu, o rosto ficou vermelho, né? E aí eu falei assim, mas me diga uma coisa, seu pai é espírita, cara. Você teve berço espírita. Seu pai é espírita, disse que nasceu. O seu avô era espírita. Era. Então, você não acredita no espiritismo? Seu pai não te ensinou a doutrina? Ela me ensinou, mas eu não acredito. Por que você não acredita? Porque eu sou cientista. Eu falei, o quê? Eu sou cientista. Eu falei, eu sei que você é. Você foi, agora você não é mais. Mas você foi o melhor cientista em reprodução veterinária de suíno, de caprino, de bovino do Brasil. Tanto que você morou 5 anos fora do Brasil para ensinar essa técnica para os americanos, não foi? Por isso que eu não via você, porque você foi embora também, não foi? Ah, você sabe disso? Eu falei, lógico que eu sei, todo mundo sabia aqui, pô. Saía no jornal o teu nome, certo? Porque você foi com um cara famoso, né? Você virou uma celebridade aqui na cidade. Todo mundo sabe que você é cientista. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você é um cientista na área em que você não conhece nada da vida. Você não conhece nada da vida espiritual. Você acha que o teu pai morreu? Meu pai morreu. E você acha que ele acabou? Lógico que acabou. Então você acha que se você morrer agora, some tudo? Acaba tudo. Aí eu tomei aquele choque, né? Falei, pô, o pai dele me traz aqui, certo? Senti o pai dele lá, né? E eu isso começou às 6h30 da tarde. Já era 00:30 e o cara estava debatendo comigo desde a hora da poltrona lá até a noite lá, sentado na mesa. Aí, por acaso, eu lembrei. Eu falei assim, eu vou lá no carro, vou pegar um livro. Não sei por que eu ando com esses 2 livros sempre. O Evangelho e o Livro do Espírito. Está sempre no meu banco de trás do carro, na mala. Aí eu falei assim, tem o o Evangelho segundo o Espírito. Abre aqui para mim, vamos ler uma coisa. Ele falou, não vou abrir. Eu falei, por que você não vai abrir? Seu pai acreditava. Abre o livro. Aí ele abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e caiu aqui. Então você vai ler isso aqui. Tá bom, ele mandou, né? Estou na casa dele. Ele está meio chumbado, né? Vou ler o que ele mandou, né? Aí estava aqui, assim, destinação da terra, causa das misérias humanas. Todo mundo sabe essa matéria, né? Espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade e tantas más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. Tudo que ele começou falando no começo, lá no sofá, tomando vinho ele, e o Guaraná. E concluiu disso que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Quando eu li limitado, parecia que o cara ficou encolerizado, porque eu estava chamando ele de ignorante, concorda? Eu não, o Evangelho, certo? Eu li aqui, mas é o Evangelho que está dizendo. Você é limitado, por isso que você não compreende. A inteligência brilhante, certo? Na hora, fala 4 línguas, na hora o limitado caiu como uma carapuça, né? É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito,
A espécie humana compreende todos os seres dotados de razão. E eu lendo lá. Que povoam os inumeráveis mundos do universo. A esposa dele ficou calada, a minha esposa ficou quietinha também, ficaram ouvindo. E eu lendo aqui com ênfase aquilo que eu estava lendo. Falei, agora eu pego ele, né? Bom, um texto desse, com essa força, né? Vamos ver o que vai dar o resultado, né? Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos do que é de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que se espante, se inteirar da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Então está dizendo aqui, está claro, né? Nós somos inferiores, temos doenças, temos enfermidades, não temos moral, está tudo escrito aqui, né? Somos limitados. Far-seria dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito fácil se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Aí começa, né? Num hospital não se vê senão doentes estropiados. Numa prisão de forçados vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos, em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra, aí que veio, né? Aí que ele vai ficar bravo, como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária. E eu fiz um parênteses aqui. Eu vou ter, olha, ele está dizendo isso aqui porque ele está falando que o que se tem? Doentes, estropiados, né? Está tudo aqui. Viciosos, está tudo dentro daqui. Da onde? Da terra. Bom, ficou quieto aí. É ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se envia a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Então a terra não é para passear, né? Ainda brinquei com ele, tinha um espírito elevado que ia no lar. Dr. Albert Schweitzer, você sabe quem é o Dr. Albert Schweitzer? Ah, eu sei. Falei, ganhou o prêmio Nobel? Eu falei, sabe tudo, né? Ganhou o prêmio Nobel. Você já leu a vida dele? Aí eu sei que foi o pai da ética. Ele é inteligente, sabe alguma coisa, ele sabe, né? Ora, da mesma forma, o que dizia Albert Schweitzer? Que ninguém está de férias aqui no mundo espiritual. Que nós estamos aqui de trabalho de evolução, de solidariedade, de amor ao próximo, de caridade, de ajudar a construir no planeta e em todo os locais a desenvolvimento pelo ajuda ao Deus nosso Pai, a humanidade. Então, a humanidade não está só sobre a Terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a Terra por muitos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Aí ele parou, ficou pensando, falei, bom, agora acho que depois de ler isso aqui, né? Aí ele falou assim, isso aí é balela. Eu falei, como balela? O Ciro, ele chama. Ô Ciro, pensa um pouco, cara. Você acha que o seu pai enganou-se a vida inteira? Você não tem mais conhecimento que o seu pai. Você vai me desculpar. Você pode ter galgado o mesmo cargo que ele ocupou, de professor, livre docente, medicina veterinária, e você pode ter calcado um cargo que ele não foi, que era de fertilização de suíno, babá. Isso você pode ter, mas mais inteligente que seu pai você não era. Por que você está com o coração duro? Nossa, o cara ficou bravo, cara. Ficou vermelho. A essa hora, eu ouvi uma coisa dentro de mim e falou assim, para, que você vai apanhar aqui, né? Aí eu fiquei quieto, né? Aí eu falei, olha, pessoal, 00:40, né? É melhor a gente ir embora e tal. Essa conversa a gente continua depois. Aí ele falou, não, eu quero continuar a conversa. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou estar na minha casa, eu convido para vocês comerem uma pizza lá à noite. Não precisa ser 6:30, pode ser 8:30, tá? Mas eu convido vocês, né? Tá bom, então amanhã nós vamos na sua casa. Tá bom. Isso aí, o cara tava furioso, cara. Bom, não precisa nem dizer que eu cheguei em casa, não conseguia dormir, né?
precisei tomar banho, ler o evangelho umas 2, 3 horas, né? Sentar lá no terraço com ar frio para poder esfriar a minha ira contra o cara, né? Para poder ver. Então aí eu estou dizendo, olha como o conhecimento não leva ao desenvolvimento moral. Então muitas vezes a gente fala, eu preciso fazer uma reforma íntima. Está aí Joana de Ângeles, começou lá com Sócrates, né? Conhece a ti mesmo, né? Platão, depois veio Santo Agostinho, Comênios e outros que vieram trazendo a mensagem até chegar para o nosso conhecimento, Joana de Ângeles. Aí eu pergunto, quando você vai reformar uma casa, você fala, mas se a mulher fala, vamos reformar a casa? Vamos. Aí você chega lá, contrata o cara e vai embora? Não. Você vai ter que mostrar a casa, dizer que o banheiro está quebrado, que está vazando água lá na cozinha, que o piso da sala levantou porque juntou, porque a luz elétrica ela não está acendendo lá no fundo. Não é isso? Vai reformar o lar. Aí as pessoas vêm reclamar, né? Não precisa nem dizer que é a primeira que vem falar. Doutor, precisa pintar o centro espírita, precisa arrumar a entrada, né? Cid? Não precisa nem perguntar quem é, né? Limpar a cozinha, né? Então vem lá, né? Então, a pessoa identificou o que precisa reformar. E a gente parte para uma reforma que acha que tem que fazer, só que você não se conhece. Esse é o grande problema. Como é que esse cara vai se reformar, por exemplo? Com esse orgulho, com essa vaidade, com esse egocentrismo dentro de si mesmo, como é que esse cara vai reformar? Qual é a resposta? É dor. Não é por amor. Amor o pai tentou. Me levou lá. Quantos o pai já não deve ter tentado? O pai deve ter tentado todas as vezes, coitado. O pai está lá, preocupado, tentando achar alguém que vá lá ou leve ele a algum lugar antes que ele tenha o sofrimento que ele precisa, né? Aí eu fiquei pensando, ele tinha contado no meio do tempo que ele sofreu um acidente de moto, quebrou o tornozelo, porque ele confiou isso, porque aconteceu aquilo, que ele bateu o carro aqui em São Paulo, porque fez não sei o quê. Eu falei, pô, aí quantos avisos o cara tá tendo, cara? E o cara não desperta. Então, a dor, num caso desse, de um coração endurecido, de uma mente possuída pelo ego e pela inteligência que ele se acha que possui, porque ele não possui uma inteligência, ele pode ter a vivacidade e a atividade intelectual, mas ele não tem a inteligência da percepção espiritual. Então, ele não é inteligente. Ele está emburrecido, ele está fechado. Se ele não descortinar isso, ele não dá um passo em relação ao seu progresso. Ele não vai evoluir nada. Ele simplesmente viveu, desencarnou e vai embora. Ele não fez nada, não ajudou ninguém, não fez nada, nada. Sempre estão ricos, estão ganhando dinheiro, estão vivendo, agora estão mais ricos do que antes, porque o sogro morreu, herdaram uma firma enorme lá. Então, cada vez estão mais ricos, cada vez mais longe de Deus, nosso Pai. Então veio a pergunta, por que ficar longe? Por causa do orgulho. Nós somos orgulhosos, nós somos teimosos. A gente fala no espanhol testarudos, né? A gente é obstinados a fazer algo errado. E a gente se compraz disso. E a gente não consegue sair desse tipo de situação. Então o nosso incentivo é, vamos nos conhecer, vamos analisar a si próprio para poder exercitar isso mais rapidamente nesses anos que nos faltam, né? Um método que eu acho excepcional é você saber a opinião dos outros sobre você. Não é que você vai se importar, mas você vai ouvir. E com aquilo que você ouvir, você vai analisar. E muitas vezes você vai precisar de uma outra pessoa, um amigo, por exemplo, a esposa, um filho, algo que tem confiança com você, e você perguntar, sou orgulhoso mesmo, que nem estão dizendo? Ô pai, você é mesmo, pai. Eu sou autoritário, como eu vi da dona Aparecida, na CBC. O pai olhou para mim e falou assim, você é cópia minha, filho. Você é autoritário como eu sou. Então são coisas que você vai ouvindo para você poder mudar aquele tipo de atitude em cada situação que você faz. Você é vaidoso? Sou vaidoso. Você é indiferente muitas vezes às causas
do sofrimento humano, eu quando cheguei aqui na casa, eu mostrei a dona Margarita lá atrás, sentadinha lá, eu falei assim para ele, eu não sinto piedade. A dona Margarita falou assim para mim, vai chegar a tua hora, meu filho, vai chegar a tua hora de você sentir piedade. Ela vira para mim, eu estava sentado lá, que nem estão os dois lá. Vai chegar a tua hora, você vai sentir piedade. Você vai ver a hora que vai sentir piedade com você. Que você vai se sensibilizar pela dor das pessoas. A única coisa que eu faço para você é o seguinte, não pare de trabalhar na casa. Não deixa de vir aqui. Pensa nos outros quando você pensaria, como você gostaria que fizesse para eles. Mas não para de pensar. Hoje eu tenho um pouquinho ainda, mas bem pouquinho, certo? Eu não tenho o coração de algumas pessoas que tem aqui na casa que são maravilhosos. Não vou citar para não inibir os outros, né? Tem gente que tem coração grande, que ajuda, que faz por amor, que faz com atenção, que se responsabiliza, que cuida, que leva, que troca, que faz de tudo. São pessoas compassivas, piedosas e que fazem a verdadeira caridade individual. Isso é outra coisa importante. A casa aqui, todos nós que estamos na casa, faz a caridade pela casa. Ela assiste, ela recolhe, ela trata, ela nutre, ela coloca as pessoas em condições de receber espiritualmente dos espíritos que aqui vêm, um processo de desobsessão, né, com eles que estão aqui internados, para poder chegarem no mundo espiritual numa condição melhor. Isso é o Lar Bom Repouso, instituição assistencial. Esse é o trabalho da casa. A casa faz isso, nós não fazemos nada disso. Eu não faço nada individual. É isso que consta. Então nós fazemos uma parte de um núcleo, que estamos protegidos, como a dona Margarida falava, é um grande guarda-chuva que cai em nós respingos, por enquanto, mas na hora que você chegar do lado de lá, você não tem esse guarda-chuva enorme por tanto tempo. Você só vai ter o recolhimento. Certo? Então, agora recente, um caso, legal contar, desencarnou um amigo nosso, que é aqui do lar, Dr. Adilson Pereira, JJ Pereira, que ajudou o Zé aqui no início, ele que abria aqui a tribuna e falava, ajudou o José em vários processos que tinham que ter jurídicos, trabalhistas e outros. Era amigo do José e, logicamente, quando a gente chega na casa, a gente fica amigo dele também. E ele desencarnou agora, faz pouco tempo, aí no carnaval. E a filha dele, Luciana, mandou um WhatsApp para a Carla dizendo que o pai dela estava internado por causa de uma hemorragia digestiva e ele tomou transfusão, fez isso, fez aquilo, papapá, e no último dia que ele estava lá, ela chegou, ela falou assim, nossa, Luciana, a dona Margarita está aqui, passou a tarde aqui comigo conversando, foi uma alegria para mim. A filha espírita também olhou e falou, será que meu pai tá, né, já está indo para o lado de lá? Falou, alguma coisa aconteceu. Não, a dona Margarita estava aqui, conversei com ela sobre isso, aqui comentou o que tinha comentado. No dia seguinte ele desencarnou. Então, vai acontecer que, se Deus quiser, conosco também, certo? Com todos nós estamos aqui. Nós vamos receber essa assistência. Parou aí. Porque chegou do lado de lá, tem o mérito e tem o débito. Se você não tiver condição de entendimento, de evolução, de raciocínio, você fica ligado às mesmas fraquezas e costumes, vícios que você está aqui. Esse é outro detalhe importante. Você vai continuar sendo o mesmo Homero. Não vai ser o outro Homero lá porque você desencarnou, que a dona Margarita pegou lá, o seu José implorou para o pai lá para me atender. E aí ele vai lá ver, você está aqui, agora você foi recolhido, você está bom, você está aqui. Mas se eu for teimoso, quiser acertar com as minhas contas do passado aqui, com meus filhos, com meu irmão, com não sei quem, e tiver raiva e ódio, ressentimento deles aqui, eu fujo de lá e venho obsediar a quem for aqui. Já pensaram nisso? Como é que está o seu coração? Com ressentimento, com mágoa, com sentimento de aversão às pessoas, de preconceito com raça, com cor, com sexo, de tamanho, de nada? Você imaginou? É um problema sério isso. Porque isso está enraizado na tua alma. Você vai ser recolhido. Você está no lar, eles têm essa preocupação. Até aí vai a caridade deles. Agora que você chega do lado de lá, é o eu contra eu. Eu sou eu. Aí eu vou ver quem eu sou na verdade, porque agora eu estou me achando dentro de uma máscara aqui, né? De médico,
de palestrante aqui para vocês, de vir aqui na casa, de pai, de avô, tá tudo mascarado aqui. E na hora que eu morrer, tá todo desmascarado, tô nu, que nem se fala, né? Perante mim mesmo. Então essa análise que é profunda, que a gente necessita fazer com urgência, porque o recolhimento, a gente não tem mais dúvida, todos nós vamos ser recolhidos. O problema é depois do recolhimento. Que condição você vai estar lá para aceitar aquela vida espiritual com todos os seus defeitos que você tem. Porque às vezes você tem tanto costume ruim, desagradável, que chega lá, passou lá uma semana, os caras vão analisar e falou assim, a situação dele é grave. Né? Ele não está com essa bola toda aqui não. Ele chegou, mas não dá para ficar aqui. Ele tem que reencarnar de novo. Mero, você vai descer de novo. E rápido. Vão achar um lugar para você nascer. Por quê? Porque você não tem o mérito e não tem uma evolução suficiente para ficar no plano espiritual. Isso tem uma passagem, tá aí, a Edna está lendo O Mundo Maior, no capítulo 19. A André Luiz, quando visita uma planície, umas cavernas, e ele é levado lá por Cipriana, que é o espírito mentor que está acompanhando a caravana, e Calderaro, que é o espírito que está guiando ele em todos os lugares, para ele poder fazer a narrativa dos locais. E eles chegam numa planície onde é um horror espiritualmente do que ele assiste e do que ele vê. E Cipriana fala para ele assim, André, você veio até aqui, mas aqui você não pode entrar nas cavernas. Você não fez o curso, você não está preparado, você não tem condições para entrar na caverna. Então você vai ficar aqui, você não vai poder ficar sozinho, porque senão você vai ser atacado por outros que estão aqui. Então o Calderaro vai ficar com você, que a luz de Calderaro era muito maior que a dele. Aí eles ficaram, os dois lá, e Cipriana foi para as cavernas para recolher, ver, fazer o que podia fazer por aqueles que precisavam ser atendidos, a pedidos do alto, de familiares que estavam lá em cima, pedindo para os familiares que estavam lá nas cavernas. Aí ele fica e ele vai ouvindo as conversas. O Calderaro fala assim, encosta naquele grupo lá, ouve. Aí ele começa a ouvir um grupo. Aí ele começa a ouvir outro grupo. E ele começa a se interessar. Aí Calderaro olhou assim para ele, vai naquele grupinho ali. Aí eram velhinhos que estavam conversando. E um velhinho começa a falar alto. Não é possível que a gente esteja aqui tanto tempo nessa miserabilidade. O que será que nós fizemos de tão ruim na nossa vida? Isso aí é um absurdo, né? Aí um outro que estava lá, amigo dele, fala para ele, Cláudio. Quando fala Cláudio, André Luiz ficou que nem aquele dia que eu falei para vocês que eu fiquei lá e fiquei arrepiado. André Luiz ficou, Cláudio, é meu avô, só pode ser meu avô. Aí ele pegou, né, ele falou, por isso que eu vim aqui, né? É que nem eu falei, tá aí, doutor Romero, né? Na hora eu senti. Aí ele falou, Cláudio, ele falou, Aí ele falou, olhou para Calderaro, o Calderaro falou para ele, não se identifique. Escute mais. Aí ele vai lá, fica ouvindo, amplia a audição, não precisa ficar pertinho, ele amplia a audição e aumenta o som do que ele está ouvindo. Aí o tal do Cláudio, que era avô dele, começa a falar, logicamente induzido pela espiritualidade que estava ali, claro, para poder fazer com que houvesse um atendimento. E lógico, não é para falar por acaso, né? Aí ele começa a falar que o único amor da vida dele tinha sido o neto dele. Que ele adorava o André Luiz. Porque quando o pai dele morreu, o pai dele tinha uma filha fora do casamento, não me lembro agora se é Efigênia, alguma coisa assim, parecida. E a Efigênia tinha que receber a herança junto com ele, dividida do pai que morreu. O que ele fez? Ele expulsou a Efigênia de casa, ficou com todo o dinheiro, se apoderou daquele dinheiro, e ali agora ele estava vivendo um drama danado, porque ele não conseguia mais sossegar daquele roubo e daquilo que ele tinha feito. Ele até tentou achar a Efigênia, mas soube da vida que ela passou, que ela casou
com um marido que era mau, que maltratava, teve 6 filhos, ela passou uma miserabilidade danada e desencarnou dessa forma. Então ele contou, ele começou a falar isso, porque ele começou a relembrar o que ele tinha feito de mal. É lá, o que nós estamos falando, conhece a ti mesmo. Aí ele começou, quando ele ouve isso, e ouve André Luiz, e aí ele fala assim, o dinheiro que eu roubei, Ismênia, acho que é Ismênia ou Ifigênia, uma coisa assim. O dinheiro que eu roubei da Ismênia, eu dirigi ao meu neto querido, André Luiz, para pagar para ele o curso de medicina. E ele viveu muito bem com o dinheiro que eu dei para ele. E eu acho que ele foi um grande médico, que ele ajudou muita gente, que ele curou muita gente. E ele começa a cair tudo que ele fez errado, né? Tu não sabe a vida de André Luiz. Ele conta lá no nosso lar quem foi André Luiz, de que morreu, de que doença, que ele era um mau marido, certo? Não precisa falar, tá lá a história dele. E aí ele começa a chorar, olha pro Calderaro, o Calderaro falou, agora é só hora. Aí ele vai, se inclina para o avô e chama de Cláudio. Ele chama assim, o senhor não conhece mais o teu neto? Aí o avô ficou um susto. Aí aqui eu sou o André. Aí se abraça, chora e ouviu toda a confidência do avô. Esse inteirinho, Cipriana, com o grupo que tinha ido nas cavernas, volta e eles contam para Cipriana o que tinha acontecido. Aí Cipriana avisa, fazer, tá vendo porque você veio aqui? Quer dizer, tudo programado espiritualmente para fazer um resgate do avô do André Luiz, que por mérito do que ele estava fazendo, por conhecimento e pedido da mãe do André Luiz, que todo mundo sabe quem é, que está no plano superior, pediu, foram resgatar o avô dele, que é pai da avó, da mãe dele. Aí Cipriano disse para ele assim, vamos recolher onde a gente pode levar. Aí o Calderaro falou, vamos levar para a nossa colônia? Cipriano falou, ele não pode sair daqui. O estágio dele de evolução é tão ruim, com tanta maldade, com tanta crueldade, que ele não pode sair daqui. Aí falou, mas vamos tomar uma boquinha aqui, que nem se fala no Brasil, né? Vamos arrumar uma boquinha para poder ele ficar longe desses aí, porque como é que ele vai ficar aqui, né? Aí a Cipriana falou, pera um pouquinho, ele não pode ficar aqui também, ele vai ser atacado. Aí a Cipriana falou, só tem um jeito, reencarne imediato. Aí o avô do André Luiz tinha que ser reencarnado. Aí o avô começa a chorar. Começa a chorar, Cipriana, aí ele pediu, o avô pediu, que queria encontrar a tal da Ismênia, que era a irmã dele. Aí saem os batedores lá, os espíritos evoluídos, encontram a Ismênia reencarnada. Olha só. Casada. Não, desculpa. Solteira. Que queria casar com um pedreiro. Tem o nome do pedreiro agora, também não lembro. Queria casar com um pedreiro, mas não tinha condição financeira. E o pedreiro era muito duro, não arrumava emprego. E aí ele falou o seguinte, vamos trazer a Ismênia aqui. Aí eles vão lá, durante o sono, tira a Ismênia do sono, traz para lá e faz devagarinho a Ismênia lembrar do irmão lá atrás que fez mal. Ela não conseguia lembrar. Então eles fizeram um tratamento espiritual, que eles falam, não o nome, agora não vou lembrar, e conseguiram levar a Ismênia a lembrança do irmão que havia feito todo esse mal para ela. E ela começa a chorar, reconhece o irmão, perdoa o irmão, e aí então ela faz um pedido a Ismênia. Não, Cipriana faz um pedido para a Ismênia, com todo o amor dela. Nós vamos fazer um pedido para você, irmã. Está na hora de você comprovar a sua evolução, o seu crescimento. Você já sofreu muito. Nós estamos programando que você receba o Cláudio como filho na próxima reencarnação. Na próxima tempo rápido.
Aí ela falou assim, mas eu estou desesperada, eu não tenho condição financeira, de nada. Aí a Ismênia fala assim, a Cipriana fala assim para ela, nós vamos ter uma equipe para ajudar você e o teu marido. Você não vai viver no luxo, você não vai viver com falta de nada. Nós vamos arrumar emprego para o teu marido. Você vai ter um trabalho justo e sério. Não vai faltar dinheiro, mas não vai sobrar. Se você concordar, está fechado. A Ismênia aceita, volta para o corpo dela e logo depois vai nascer o tal do Cláudio como filho dela e do pedreiro. Então a gente vê aí a noção de amor, de responsabilidade, a noção que você precisa ter o crédito para você ser socorrido. Então não é a gente dentro o crédito próprio, mas você vê aí que é uma interferência direta da mãe de André Luiz, que está no plano superior, não lembro o nome dela, como é que ela chamava? Mãe de André Luiz? Você lembra? A mãe, você não lembra? Mãe do André Luiz? A mãe do André Luiz, que fez o pedido para a área cipriana, e aí André Luiz foi o quê? Remanejado, induzido a fazer todo um curso para chegar lá nas cavernas para resgatar o pai dela, que vai ter agora o filho da Ismênia, que era irmã dele, que ele se apoderou de todo o dinheiro dela. Então você vê a dificuldade que a gente tem. Imagina a nossa quando chegar no plano espiritual. Em que situação nós vamos estar? Que esse cinismo que a gente tem, a cara que a gente evolui. Então vamos fazer um trabalho sério, cada um. Não precisa contar para mim nem para ninguém. Você que vai fazer com você. Nós temos que fazer esse trabalho. Cada vez eu chego mais a essa conclusão. Se você esperar para fazer aquele conto de Humberto de Campos, eu contra eu, vai ser uma dor enorme no nosso caráter na hora do desencarne. Então, vamos ser recolhidos? Eu não posso dizer com segurança. Mas pelo amor da Marguerita e do José e pela frequência na casa, nós vamos ser recolhidos. Agora e depois? É que nem o Cláudio. Pelo amor da mãe, da filha, foi recolhido. E depois? Vai nascer onde tiver que nascer. Então, isso é outra coisa, né? Qual o objetivo da reencarnação? Então, aqui está no Livro dos Espíritos, pergunta 103, para a gente finalizar. 132, capítulo 3, pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação. Começa assim. É imposição. Não tem como fugir. Ah, eu estou bem lá. Eu estou com a minha turminha lá, eu estou feliz, eu estou... Chegou a hora, meu filho. Tem que nascer. Só aqueles que estão evoluídos que vão nascer em outros planetas e vão evoluir a tal ponto que não precisam mais da reencarnação. Que nem Bezerra não precisa mais reencarnar através de Mãe Maria, né? Tirou a possibilidade, não precisa mais, né? Outro que eu vi agora recentemente é o próprio André Luiz, que foi Oswaldo Cruz, e que no livro, né, Coração do Mundo, Pátria do Branzélio, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele foi Estácio de Sá, e ali numa comunicação fala-se de Oswaldo Cruz, e ali se comunica que ele não vai mais necessitar reencarnar. Oswaldo Cruz quem é? É o André Luiz. Só que não é esse prenúncio de início de André Luiz, isso é uma historinha que foi feita para mostrar como as pessoas desencarnam. André Luiz é muito maior do que isso que nós estamos mostrando no capítulo, no livro inicial, né? Com todo o processo dele, que ele teve sífilis, ele teve isso, não é esse. Esse é o André Luiz é Oswaldo Cruz, o cientista, né? Oswaldo Cruz, só para lembrar. Então, qual é o objetivo? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-la chegar à perfeição. Não tem conversa. Então, é imposição. Cipriana, vai nascer. Ela tem autoridade para mandar. Vai nascer, não tem jeito. Para alguns, é uma expiação. Para outros, é uma missão. Já sabemos, pelo menos que estão dizendo, que alguns espíritos grandes estão se reencarnando novamente. Falo em Joana,
fala o próprio Emmanuel, a gente não sabe. No movimento espírita, existem alguns falando sobre isso, a gente não tem essa certeza, certo? Todavia, para alcançar essa perfeição, olha só, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Quer dizer, tudo que você vai passar de dificuldade econômica, humilhação, circunstâncias difíceis que você vai viver dentro da sua família ou fora dela, no trabalho, no trânsito, em qualquer situação que você vai viver, você tem que suportar essas condições, porque essas foram escolhidas por você mesmo. Ou foram agravadas porque você agravou. Não pode esquecer do capítulo 5º, causas atuais das aflições, que ele coloca lá. A grande maioria do sofrimento são as causas atuais dessas aflições. Por quê? Pela sua incúria. O que é incúria? Desleixo, falta de vontade, falta de capricho, falta de determinação a fazer o bem ou fazer correto aquilo que você devia fazer. Tá lá, vai lá no capítulo 5º, lê lá depois. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que quer dizer? Você tem que participar como co-criador junto com Cristo. Você tem que fazer algo de bom, de bem, patrocinar algo no seu trabalho, no seu cuidado, na sua família, com as pessoas com quem você vive. Construir algo, né? Nossos irmãos construíram tudo isso aqui e deixaram para nós. Certo? Então é um legado de Marguerita, José Carlos e os irmãos que ajudaram ele a construir. A gente pode citar todos os nomes deles outra hora, tá? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a reencarnação é imposição. Não tem jeito. Não dá para fugir, enganar, disfarçar, dar um jeitinho. Não existe isso. E ela, muitas vezes, é impositiva, que você não tem condições de ser diferente do que você foi no anterior, que era o caso do avô, certo? O avô de André Luiz não evoluiu nada. Ele só chorou, se arrependeu e vai incorporar do mesmo jeito que ele saiu. O que ele aprendeu no plano espiritual? Nada. Ele não evoluiu nada lá. Ele ficou lá 40, 50, 70 anos, não evoluiu nada. Ele vai entrar lá, é o amor da Ismênia, que foi a irmã dele, que agora vai ser mãe, e o pedreiro, que vai ser o pai dele, que pode conseguir mudar na educação do filho. E se começar errado? Ninguém fala nisso. Ela é mamãe, você também é mãe. E se começar com rejeição? Não quer o filho. Olha a dificuldade. Você está lá para vir, está combinado, a tua mãe não quer que você venha. O pai não quer. Começa desde do processo inicial, da onde ele vai se ligar, né, no útero materno, no óvulo, o espírito, já começa uma rejeição. Uma rejeição que muitas vezes tenta aborto, tenta a situação é um homicídio, né? Que está sendo falado, né? Que está sendo feito. E essa aversão é tão grande. Eu tenho uma clientinha, que não vou falar o nome, lógico. A menina estava na Praia Grande, com uma roupa grandona, assim, cheia de coisa. Era uma época de frio. E ela começou a ter dor na barriga lá. E aí se escondeu no quarto. Vai lá, mãe, vai não sei quem. Tem uma tia esperta, falou assim, pera aí. Tá estranha essa coisa. Vou lá no quarto. Foi lá no quarto, fechou a porta, começou a conversar com ela. Ela tá com dor de barriga? Ah, eu tô com dor de barriga. Ah, deixa eu palpar a barriga. Não, como é que eu palpar a barriga? Eu quero palpar a sua barriga, porque eu sei que tem a Troveran, tal. Gente que não é enfermeiro, mas sabe mais do que enfermeiro, às vezes, né? Foi lá e botou a mão, ela estava grávida. Uma barriga enorme.
trouxeram correndo para São Paulo, nasceu a menininha. Ela está com 21 anos. Quando nasceu a menina, ela nem quis olhar para a filha. Ela nasceu, ela virou o rosto e não viu a menina. E essa menina foi criada por uma, como é que eu vou falar? Vodrasta. Quer dizer, não é a avó, porque a avó recusou. Mas o avô estava com uma outra mulher, velha, que por acaso pediu para eu cuidar dessa menina. A vodrasta que passou a cuidar da menina. E até hoje, ela está enfiada num quarto, está pesando 150 quilos, rejeita tudo que pode harmonizar a vida dela, tem um ódio, um veneno que é uma coisa terrível. Já faz uns 10 anos que eu não a vejo. Até cortaram a relação, porque eu não tinha o que fazer. Né? Quando eu indiquei bariátrica, não tinha mais o que fazer. Né? Então é uma situação que a rejeição, a aversão, a falta de amor para alguém que tinha que cumprir uma encarnação e que foi rejeitada pela própria mãe. O pai não sabe nem quem é, então o pai também não teve participação. E uma avó drasta é que está dando amor para ela. Só que um amor equivocado. Por quê? Porque mima excessivamente todo o tempo. Esconde todos os defeitos. Engana todo mundo. Enquanto a avó está viva, agora está com 89. Né? A avó já está velha. Então eu falo para ela, olha aí que morreu a avó. Quem vai cuidar dessa menina? Entendeu? Então é o amor do início da vida. Como você foi recebido. Então isso é outra coisa importante. Tentar relembrar a tua infância, como você viveu os primeiros momentos teus. Se você tem informação de ver, eu que sou mais velho, minha mãe já faleceu faz tempo, mas eu sei como é que eu fui recebido com muito amor e carinho. Porque minha mãe me contou, meu pai também. Né? Precisou pegar um táxi urgente para ir para São Paulo para eu nascer lá no Santa Catarina. Mas com muito amor e carinho. Segundo filho, né? Eu tinha muita inveja e ciúme dos meus irmãos, porque eu era o segundo, bravo para burro, né? Então eu sei como eu era. Então, cada um pode se conhecer, lembrar do passado, refazer esse episódio e ver se esses resquícios que você trouxe está dentro de você mesmo. Que eu vim das trevas, eu não tenho dúvida. Certo? Que eu estou tomando um banho aqui, eu não tenho nem dúvida. Um banho espiritual. Por isso que eu fui trazido para cá. Entendeu? Senão eu já teria feito um monte de besteira. Então a gente tem que ter essa noção. Até o limite. O que você age em determinada situação? Muitas vezes eu olho assim e falo, pode parar. Eu já sei o que é. Não precisa nem falar. Pode parar. Eu paro, porque o meu impulso é outro. A minha vontade é outra. Entendeu? Então tem que ter um freio. Né? Então, o exemplo do pai, da mãe, das pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem a gente conversa e recebe conselhos ou orientações devagarinho para não sensibilizar demais, é outro papel que a gente deve exercer. Então, educar é proporcionar aos outros exemplos que possam ajudá-lo a desviar-se do caminho errado que ele tem dentro de si. Porque se ele não tiver, ele não vai para aquele caminho. Ele só vai para o caminho que ele tem dentro de si. Né? Hoje ainda tem um material, tá bonito, até quem tem pode entrar no Estadão, tem um caderno especial dizendo que todas as doenças graves que possuímos são doenças genéticas, já nascemos com ela. Hoje temos certeza, o que a gente sabia espiritualmente, né? Através de André Luiz, certo? Emmanuel, hoje já está confrontado, né? Hoje tem um caderno todo lá, são 4 páginas, eu vou ler à noite agora que eu separei. Todas as doenças mais graves que temos são doenças genéticas, já está no seu perispírito, no seu conjunto de genes que você tem. E como é que deflagra? Qual é o gatilho? A raiva, a ira, a cólera, a falta de respeito. A cada ação errada que você faz, vai um pontinho naquele local. Então vai incentivando. Às vezes é só o copo d'água, né? Você xingou alguém na rua ali, você maltratou o cara lá na esquina porque você fechou o cara, você fez aquilo lá. Aquilo ali foi o pontinho d'água. Se o copo estava tão cheio, falou, bom, agora depois desse aí, meu filho, transbordou. Gatilho.
O gene vai entrar em atividade. Qual a doença? Não sei. Eu não fiz o meu genoma ainda, mas tem muita gente que faz e fica assustado. Arranca útero, arranca ovário, arranca mama. Ué, vocês não sabem? Arranca a vesícula. Não sei como é que vai arrancar o cérebro, né? Porque tem o câncer de cérebro hoje, tá galopante também. Como é que vai arrancar o cérebro? Você pode arrancar as coisas para baixo. Para o cérebro não dá. Então você vê como nós estamos, que situação nós estamos vivendo. É uma situação de aprendizado, de humildade, trabalhar com o seu orgulho, com a sua vaidade, com o seu preconceito, com a sua intolerância e desenvolver, que eu não consigo, a piedade, a compaixão, o amor às pessoas que estão ao nosso lado. Dito isso, vamos então agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, aos nossos amigos queridos dessa casa, que nos trouxeram para cá, que nos acolheram, como sendo acolhidos nessa tragédia na cidade de São Sebastião, que possam todos serem acolhidos, recolhidos, que tenham condições de recomeçar a vida em um local seguro e que possam desenvolver dentro de si, pelo sofrimento que passaram, pelas pessoas que perderam, por aqueles distúrbios financeiros que tiveram, que consigam superar, não se revoltar-se contra Deus e Jesus, pelo contrário, consolar-se, aproximar-se deles e buscar, com a ajuda dos irmãos, desses irmãos administradores do planeta, emanados no Cristo, que traduzem esse amor, esse acolhimento, essa situação. Então pedimos a todos esses que estão refugiados, desabrigados, desassistidos, nos bombardeios das guerras, das perseguições, naquelas misérias humanas dentro da própria casa, onde muitas vezes estão escravizados, dominados, subjugados, violentados, que Deus possa ter para com todos um olhar de amor e enviar os seus irmãos, nossos irmãos, seus filhos, iluminando o caminho de todos, Senhor. Então nós aqui vamos agradecer por uma casa como essa, com o amor que aqui recebemos, com o que aprendemos, com a convivência com os irmãos que aqui se hospedam, pessoas muito simples, pessoas que às vezes a gente admira até o caráter da pessoa, com toda a dificuldade que passou na vida, com todos os reveses que teve, sempre se manteve íntegro, sempre se manteve altivo, sempre se manteve dentro da lei, da ordem e da destreza. A cada irmão que eu ouço, eu aprendo uma lição, porque se tivesse no seu lugar e tivesse vivido o seu sofrimento, as suas circunstâncias, sem o conhecimento da doutrina que eles não possuem, não teria feito, não teria me comportado como eles assim o fizeram e chegaram até aqui, recolhidos por esses espíritos de amor e caridade. Então a eles todos, a Dr. Bezerra, Dr. Schulweitz, a esses amigos queridos do Pai João, Tiãozinho, Inácio, Bernardo, Adrianos, Jacó, Damião, a esses amigos que nos ajudam tanto, Joaquim, e a todos os outros que são anônimos, mas que aqui sentimos quando aqui entramos, e muitas vezes estamos tão transtornados, e ao chegar na casa, uma passadinha no lar, uma entrada aqui no centro, 5 minutos que aqui sentamos e oramos, e vamos
circulando pela casa, encontrando os irmãos, saímos melhorados, muitas vezes até pacificados, desde que não tenhamos no nosso coração o ódio, a raiva, a vingança e a falta do perdão. Vamos exercitar isso. Vamos a cada dia reverenciar também os nossos irmãos José Carlos Corse. 20 anos de convivência ininterrupta. Marguerita Biasi Corse. Irmãos nossos que nos acolheram, nos amaram e nos amam. Está aí a prova. O doutor Adilson. Estão conosco e vão estar sempre. Estão ouvindo a prece, o verbo de José. Vamos dar como encerrado os trabalhos da noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja.